Olá galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo aí a mais um projeto nosso do Fractal Revisa. E na aulinha de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre função cosseno. Meninos, como eu coloquei para vocês em sala de aula, se eu conheço a função geral, eu consigo pensar em toda a função cosseno. Então, primeiramente, turma, a cara geral de uma função cosseno é do tipo y igual a a mais ou menos b, que multiplica o cosseno de mx mais n. É interessante, turma, eu saber o que significa cada letrinha daquela. Para nós, turma, o A representa o eixo central. Por exemplo, aqui na minha função, 5 menos 3 vezes o cosseno desse ângulo. Esse número 5 para nós representa o eixo central. Então, esse cara aqui é o A, ele é o 5. Meninos, o B para nós representa a amplitude. Quando eu olho aqui, turma, o número 3 está representando a amplitude. O que quer dizer o sinal mais ou menos? Ela vai definir para nós a chamada flutuação. O que é a flutuação? Se o gráfico ele vai estar deslocando para cima ou se ele vai estar deslocando para baixo. Aqui na situação, turma, quando minha função crescer, o sinal vai ser negativo. Quando minha função decrescer, meu sinal vai ser positivo. Como a gente observa, turma, o sinal aqui do B, ele está como? Ele está negativo. Simboliza o que, turma? Minha função, onde ela começar, ela vai subir, ela vai crescer. Se fosse positivo, ela começaria lá por cima e ela desceria. Beleza? Além disso, turma, o M para nós, ele vai definir o período. O M aqui para nós, gente, ele é o cara que acompanha o X. Por que ele define o período, turma? Porque eu calculo o período como sendo 2π dividido pelo módulo M. Então, tendo M, eu consigo definir quem é o período? Consigo, e vice-versa. Tendo o gráfico lá, observando o comportamento da onda, eu consigo ter o período. Se eu tenho um período, eu consigo achar quem é esse cara aqui, que é o M. Para nós, o M é sempre quem está acompanhando o X. Então, nesse caso, quem acompanha o X é o número 1 sobre π. Certo? O N, para nós, ele vai deslocar o gráfico horizontalmente. O que vai acontecer aí, turma? Meu gráfico ele vai estar andando para frente ou ele vai estar andando para trás. Toda vez que eu tiver o N, vai acontecer esse movimento. Então, de maneira geral, turma, isso aqui é a chamada função cosseno. Na função cosseno, o que é interessante eu saber? Calcular o período. Como que eu calculo o período de uma função cosseno? 2π dividido pelo módulo de M. Lembrando, turma, o M é o número que acompanha o X. Galera, o domínio de qualquer função cosseno sempre vai ser reais. O comportamento de uma onda, ele para? Não para. Se não para, eu pego todo o eixo X. Se eu pego todo o eixo X, domínio reais. Turma, conjunto imagem é limitado? Sim. O comportamento de uma onda é limitado. É limitado do mínimo até o máximo. Então, turma, se eu faço A menos B ou A mais B, eu vou definir quem é o mínimo, quem é o máximo. Beleza? Então, de maneira geral, o que você precisa saber de função cosseno está aqui no quadro. Vamos um exemplo para a gente retratar um pouquinho o que os exercícios vão pedir? Na questão número 11, turma, ele fornece para nós essa função, cosseno, 5 menos 3 vezes o cosseno de x menos 2 dividido por π, e ele pede para nós duas coisas. Ele pede o período e ele pede o conjunto imagem. Para meter o conjunto imagem, eu preciso conhecer o mínimo e o máximo. Então, vamos determinar quem são esses elementos? Primeiro, para mim obter o período, turma, eu não preciso ter o cara que acompanha o x, eu não preciso desse m. Para mim achar esse m, galera, vamos aqui na função. O m para nós é o número que acompanha o x. Concordam que aqui do lado do x eu tenho o número 1, que é elemento neutro da multiplicação? Então, quem está acompanhando o x para nós é essa fração. Essa fração, turma, 1 sobre π. Então, se eu quero determinar o período, nós vamos ter 2π dividido por quem, turma? O m. O m para nós, 1 sobre π. Galera, dessa maneira, aparece para nós uma divisão de frações. Como que eu divido frações? Eu conservo a primeira, que é o 2π, certo? E multiplico pelo inverso da segunda. Quem é o inverso de 1 sobre π? Vai ser π sobre 1. Galera, não apareceu o denominador desse cara, porque ele vale quanto? Multiplicação de frações, não de cima com de cima, de baixo com de baixo. Então nós temos aqui 2 que multiplica π vezes π, nós temos π elevado ao quadrado.
1 vezes 1, 1. Preciso colocar o denominador 1? Não tem necessidade. Então, quem é o período aqui para nós? 2 que multiplica π elevado ao quadrado. Beleza. Primeira parte da questão está feita. Segunda parte da questão, pediu para nós o conjunto imagem. Para mim obter o conjunto imagem, é interessante eu lembrar do seguinte, turma. Qual é o maior valor que o cosseno atinge e o menor valor que o cosseno atinge? O maior valor que o cosseno atinge, turma, é sempre 1. Menor valor que o cosseno atinge é menos 1. Isso de onde a gente tira, turma? Do ciclo trigonométrico. No ciclo trigonométrico de raio unitário, a gente tem que o eixo do cosseno, o maior valor que ele vai atingir, 1 menor menos 1, é o raio. Então, eu gosto de pensar no conjunto imagem dessa maneira, substituindo o cosseno por 1 ou por menos 1. Tem gente que gosta de trabalhar dessa forma aqui. Eu não gosto. Por quê? Se eu tivesse B negativo, aí a gente vai estar invertendo as situações, vou ter do máximo até o mínimo, mas isso também não interessa. Vai estar fornecendo conjunto imagem? Tá. Mas eu gosto de trabalhar substituindo por 1 por menos 1. Então, turma, aqui na situação, o que eu vou ter que fazer? Maior valor que o cosseno atinge, a gente sabe que é 1. Menor valor que ele atinge, a gente sabe que é menos 1. Vamos substituir aqui na expressão? Quando eu substituir aqui, turma, vai aparecer uma expressão numérica para a gente. Vamos pensar primeiro no mínimo? Para mim pensar no mínimo, turma, eu tenho que trocar por 1 ou por menos 1? Depende. Vamos pensar? Se esse cara aqui é negativo, eu não vou multiplicar com o resultado do 1 ou do menos 1? Turma, se eu multiplicar com menos 1, o menos com menos vai virar o quê? Mais. Se vai virar mais, eu vou ter um valor maior. Se eu vou ter um valor maior, isso vai me fornecer quem? O máximo. Professor, então para me achar o mínimo, eu tenho que substituir nessa situação é por quanto? Por 1. Então o que nós teremos? Nós teremos 5 menos 3 vezes. Nessa situação, estou substituindo por quanto? Por 1. Turma, 3 vezes 1 é 3. E 5 menos 3 costuma ser 2. Para me achar o máximo, turma, eu vou substituir esse cosseno por menos 1. Vamos ver se vai dar máximo mesmo? Então vai aparecer 5 menos 3 que multiplica o menos 1. Galera, menos vezes menos dá mais. 5 mais 3 costuma ser 8. Realmente deu máximo? Deu. O mínimo vale 2, o máximo vale 8. Então, meu conjunto imagem vai estar variando entre quem? Entre 2 e 8. Então, boa parte dos exercícios que ele vai trazer para nós, ele vai trazer exercício de gráfico, onde, nos exercícios de gráfico, a maioria das vezes, turma, o que ele pede para você achar? A função. Para mim achar a função, eu preciso conhecer o A, o B e, às vezes, na situação, o M lá. Turma, para mim pensar no A, turma, eu passei um macetezinho para vocês em sala de aula. Eu posso falar que é o máximo mais o mínimo dividido por 2. Para mim achar o Bzinho, quando ele me der o gráfico, no caso aqui, eu posso pensar da seguinte maneira, se eu conhecer o máximo e o mínimo. Eu posso falar que é o máximo menos o mínimo dividido por 2. Você acha a amplitude, você acha o eixo central. Bem simples. Ou se não, às vezes no gráfico ele já está dando isso para você de cara. Basta analisar o gráfico. E os outros tipos de exercícios que aparecem para nós, professor? Fora o de montar a função. Os exercícios vão estar pedindo para você o quê? Período, imagem. Maioria deles. Então, gente, só quero desejar a vocês uma excelente prova e até a próxima.